Olá, eu sou a Camila Grazielli e hoje o Nefrocast está aqui na cidade de Santos, na unidade Praia Mar. É uma unidade que foi inaugurada há 2 anos, conta com um ambiente moderno, aconchegante e estou aqui com dois convidados, que é o enfermeiro Radimac e também o Arthur, que é o psicólogo. E o Radimac, eu vou começar esse bate-papo perguntando para ele como que foi essa experiência, porque eu sei, Rad, vou te chamar de Rad, tá? Tudo bem? A forma como nós nos conhecemos. E nós sabemos, Rad, que você começou sua trajetória na unidade Vila Nova Conceição. E aí mudou-se para cá. Como foi para você essa experiência e essa mudança? Boa tarde, Camila. Boa tarde a Boa todos. tarde. Realmente, eu comecei em São Paulo, na unidade Vila Nova, no auge em que o Dr. Junqueira estava almejando montar as unidades premiums, né? Não só em São Paulo, como também expandir, né, para a Grande São Paulo e, inclusive, Santos. E eu estava na Vila Nova e, nesse período, eu recebi o convite a vir conhecer a Fênix Praia Mar, Uhum. ainda na construção, né? Oh, legal. Então, assim, foi um amor à primeira vista. Realmente, à primeira vista, que quando eu entrei no salão, que eu vi a vista onde iria trabalhar, né? Eu Você se falei, não, encantou. eu me encontrei e, assim, eu falei, nada melhor do que associar o profissionalismo ao bem-estar, né? Que eu acho que trabalhar tudo bem, mas ter uma qualidade de vida, trabalhar de frente para o mar, assim, você ter uma vista maravilhosa, um ambiente lindo, um ambiente limpo, maravilhoso, uma qualidade premium. Sim, sim. Então, isso é muito gratificante. Então, Legal. E nós temos, então, eu vi que temos duas salas de diálise, uma de frente para o mar, então, que os pacientes adoram, né? E é um diferencial da Fênix. E tem uma sala para o porto. É isso mesmo? E eu queria saber de você eu sei que nós estamos em uma localização privilegiada. E aí eu queria que você contasse também um pouquinho, né, para nós, a questão de acesso, se é fácil, como que para os pacientes quando eles chegam aqui de, sabe, de brilhar os olhos e falar, meu Deus, olha isso, tem uma vista para o mar, eu posso dialisar, né, calmo e vivendo essa experiência. Então, isso é fundamental. A gente sabe o quão importante é. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que é quando esse paciente chega aqui para dialisar e qual que é essa sensação dele, esse sentimento. realmente, em relação à localização, ela é bem estratégica, até porque está localizado na ponta da praia. Hoje você vê a ponta da praia, é um local onde dispõe de, ou seja, todos os caminhos aqui para a praia, eles vêm aqui para o shopping, então Uhum. você tem muita facilidade no deslocamento para cá. Então, assim, e o próprio prédio onde está instalado, né, é anexo a um shopping, e isso agrega muito a qualidade da Fênix, né, ao tratamento. Então, o paciente ele já se surpreende, mesmo já vindo em direção à nossa localização. Uhum. E quando chega aqui na unidade, que ele se deslumbra com essa vista, como você falou, nós temos duas salas, a sala mar e nós temos a sala porto. A sala mar ela é de frente para o mar e a sala porto vendo toda a movimentação, né, de entra e sai de navios, né? Então, assim, as duas são, eu diria, duas visões distintas. Porém, não são imagens assim estáticas. Sim. Cada hora você tem um cenário diferente. Então isso agrega muito valor ao tratamento, porque o paciente ele não fica preso a uma parede, a uma televisão ou não. Ou seja, o próprio Sim, o ambiente lá próprio fora, o cenário, né? próprio cenário, né, mudança de clima, né? Mesmo você olhando para a praia, você vendo trânsito de navios, né? E de pessoas, isso é muito gratificante para o paciente, porque ele até esquece que ele está ali preso a uma máquina, Sim. né? Fazendo um tratamento. Então isso é bem gratificante. Bacana. E a questão da capacidade de pacientes, Rádio, como que funciona hoje? Hoje nós temos quantas poltronas?
né? Enfim, que a gente possa atender esses pacientes. A Fênix ela está preparada para receber 27 pacientes simultâneos, sendo Sim. 24 pacientes em poltronas, dividido em 2 salões, mais 3 suítes, né? Dividido em 3 turnos, tá? De segunda a sábado. Tá. E Essa é a hoje nossa capacidade. aqui não tem, por enquanto, a diálise noturna. É, é algo que a gente prevê, né, que futuramente tenha. Então, hoje, quais são os turnos que nós atendemos aqui? Então, tem o primeiro, o segundo, tem terceiro turno também, como Sim, outras temos o unidades? terceiro turno. Iniciamos às 6h30 da manhã e encerramos às 18 horas. Ah, tá. Então, dentro desse horário, nós dividimos os 3 turnos. Sim. O Rádio, eu queria te perguntar um pouquinho. E aí, acredito, como você. Quanto tempo você tem enfim, de anos na área da saúde? Específico Aí, aí vai na entregar a minha enfermagem. idade. Mas é o que a gente quer saber, né? Ah, Inclusive na tá. área da hemodiálise, né? De É, nefrologia. na verdade, quando eu comecei, há uns 30 anos atrás, mais ou Uhum. menos, eu já fui apresentado a uma sala de diálise. Sim. Isso no Hospital Universitário Onofre Lopes, lá em Natal, né? Então, eu já entrei numa sala de hemodiálise como técnico e eu conheci e me apaixonei por aquelas máquinas antigas, que eram as máquinas tanques, mas assim, que era um diferencial de que eu via o paciente entrar numa condição e sair numa condição melhorada. E assim, eu sempre gostei de ver muitos resultados imediatos. Ou seja, então, na hemodiálise, você vê um paciente, ele entrando num estado, né, ali, você vê que realmente muitas vezes de Difícil, né? cansaço, Sim. né, de toda aquela e sair da máquina, muitas vezes te agradecendo, saindo. Então aquilo me encantou. E a partir dali eu não saí mais de uma sala de diálise. Então eu tenho aproximadamente, já tenho uns 30 anos 30 anos de dentro história dentro dentro. da nefrologia, Que né? legal. É, E aí você então conheceu a Fênix, né? Se integrou à Fênix, então foi para a unidade da Vila Nova Conceição. Há quantos anos você está na Fênix Nefrologia? a Fênix eu estou indo para 7 anos agora. 7 anos. É, né? 7 anos. É, Então, eu acredito que por todo esse tempo e toda essa trajetória, você tenha visto diversos tipos de máquinas, né, de sim, hemodiálise, sim, a máquina HD convencional, que é a diálise convencional. sim. Então, hoje teve essa mudança, hoje não, né, já há um tempinho, mas atualmente os pacientes dialisam com a HDF, que é a hemodiafiltração. E o que você sente de diferença nisso tudo, de quando você via lá atrás aqueles pacientes, claro, é um tratamento bom, porém hoje nós proporcionamos, né, a máquina proporciona um tratamento muito melhor, né? E como que você sente isso, de ver um paciente saindo da sessão de diálise, por exemplo, você que está aqui na unidade de Santos, Praia Mar, e o paciente fala, terminei a diálise, vou ali correr no entorno vou correr no calçadão. Existe isso? Tem isso? Pelo fato dele estar se sentindo melhor do que antes que o paciente saía da diálise, né, com o HD convencional, saía da diálise sentindo cansaço, às vezes com queda de pressão, ou com, enfim, sonolência, que os pacientes sentem bastante. Eu diria que hoje a HDF é uma evolução da mesma época que eu comecei a trabalhar com máquina tanque, quando apareceram as máquinas de proporção, que é a máquina de hemodiálise, que foi uma virada, foi uma revolução. Uhum. Você sair de uma máquina totalmente manual para algo já automatizado, né? Que nós saímos da máquina tanque, que era tudo muito manual, e já passou para uma máquina de propulsão. Hoje eu diria que a máquina de HDF ela veio fazer essa mesma revolução, tirar o paciente da máquina de hemodiálise convencional para um tratamento muito superior, onde ele tem um tratamento muito menos agressivo, Sim, né? Não que a hemodiálise ela não funcione, funciona, sim, mas eu acho que a exato. HDF ela veio para mostrar que evolução é sempre muito bem-vinda junto com a tecnologia. Então, agrega a tecnologia e isso traz um bem-estar, um conforto para o paciente. Como você mesmo comentou, de nós termos pacientes que vêm aqui, liga às 6h30 da manhã e sai daqui 8h30, 9 horas para ir trabalhar. E tem um dia inteiro de trabalho normal, levando uma vida muito próxima Sim, do normal, né? Que é sim, isso que a HDF ela proporciona ao paciente,
né? É trazer a qualidade de vida dele de volta, né? Não que ele é uma pessoa que está dependendo de uma máquina, que ele não pode mais ter a vida ativa que ele tinha. Não, ele Entendo. deixa de ter esse fardo, eu diria assim, de eu sou doente, tenho que fazer hemodiálise. Não, ele faz apenas um tratamento ambulatorial. Então ele pode sair daqui, ele pode trabalhar, ele pode correr na praia, ele pode fazer maratona, ele pode ir para academia. Temos um paciente que sai daqui às 11 horas e ele vai para academia aqui no prédio mesmo, Ah, né? bacana, legal. Então, assim, então isso eu fico imaginando onde nós viríamos, assim, eu nunca imaginei que lá atrás um paciente que saísse de hemodiálise depois fosse para uma academia. E hoje eu vejo, é Entendo uma hoje. realidade. Sim. Entendeu? Então isso é É muito incrível, né? gratificante. É É a incrível. tecnologia, né, é, a favor do bem-estar, né, do paciente, né? Que esse paciente amanhã, inclusive, pode ser um de nós, Com certeza. né? Então, Inclusive, o que a HDF, perdão, inclusive o que a HDF proporciona é a qualidade de vida, né? Então, é fundamental que, enfim, que a gente tenha essas máquinas, né? E para proporcionar essa qualidade de vida, não só em questão de tratamento, mas aí eu falo também em questão de todo o cuidado que nós temos e acompanhamento da nossa equipe multidisciplinar, na verdade. E aí, eu queria falar um pouquinho, então, e aí chamar para esse papo o Arthur, que é, né, o doutor Arthur, que é o psicólogo aqui da Fênix. E eu queria saber de você, Arthur, qual que é a importância da equipe multidisciplinar aqui na Fênix Nefrologia? Obrigado, Camila. Imagina. Eu costumo dizer que as pessoas têm uma preconcepção de que o acolhimento, a escuta, o cuidado com o paciente no sentido de acolhê-lo, ele é muito privativo ao psicólogo. Ou seja, tendo um preconceito de que, chorou é o psicólogo. E na verdade não. Na verdade o acolhimento ele é feito por toda a equipe. E um dos Sim, diferenciais é justamente a qualidade da escuta da equipe. Então ela é muito importante no sentido de que quando esse paciente ele entra para fazer hemodiálise, além do choque que é a notícia de como é que é o tratamento, então ele espera-se que esse paciente ele possa ser acolhido e que ele se sinta minimamente em casa. A gente sabe que não é a casa dele propriamente dito, mas ele vai vir com uma certa regularidade. Então, a familiaridade com o tratamento é como se fosse uma segunda casa. Então, essa recepção, ela tem que ser feita da melhor qualidade possível. E a importância da equipe multi, ela se dá na medida em que não só os técnicos de enfermagem, mas a equipe médica, os físios, o papel na nutrição, o meu papel enquanto psicólogo, é justamente promover essa assistência em todos os níveis, não só no sentido físico, mas também na parte emocional. sim, sim. E tem pacientes que, quando chega, então é um paciente que ele não faz diálise, né? Então, acontece que ele precisou ir para um hospital, né? Porque passou mal, enfim, e aí lá ele soube que ele vai começar a fazer um tratamento de hemodiálise. Então, ali para ele, ele tem aquela concepção de que é o fim, e agora? Então, eu tinha toda uma rotina a seguir, tantos planos, tantos sonhos, e aí acha que acabou por ali, mas não é. A gente sabe que não. Até porque estamos aqui para proporcionar essa qualidade de vida, um tratamento muito bom, uma equipe multidisciplinar ativa, então nutricionista, assistente social, fisioterapia que é um diferencial aqui na Fênix e a parte psicológica. Então é aí onde você entra, né? Profissionais como você que entra para auxiliá-los e acolhê-los da melhor forma possível. Né? Exatamente, porque a notícia em si, ela é um choque. Sim, Você tem um determinado ritmo de vida e de repente você descobre que você vai ter algumas limitações. E muitas vezes isso não é encarado de uma maneira tão positiva. Na verdade, a gente espera que realmente tenha um certo baque em relação a essas limitações que você vai ter posteriormente. Mas eu costumo dizer que assim, a qualidade de vida após. Então, assim, não adianta a gente voltar porque muitos pacientes se culpam por estar nessa sim. questão da diálise por conta é, que acredita que deixou de se cuidar, ou que de repente por uma questão genética que não podia ser feito,
não tinha ser feito nada além disso. Então é a gente pensar o que a gente vai fazer a partir daqui. Então, assim, como o próprio Dr. Hadi comentou, a melhor qualidade de vida para o paciente poder entender que você, apesar das limitações, você é capaz de Sim, ter uma vida muito próxima da que você do tinha normal, né? Que é o que o rádio fala. exatamente, Sim, você ter anteriormente. Então, tanto que o meu papel é justamente da gente conseguir ressignificar a nossa própria história de vida, porque ela é impactada pelo tratamento. Então, muitas vezes, o fato de você se ver numa máquina, você entende que é sua vida, como se a sua vida acabou, como se não tivesse uma perspectiva de futuro. sim. E na verdade a gente mostra que na verdade é perfeitamente possível você ter uma vida com dignidade, com qualidade, e o tratamento te proporciona essa melhora. Sim. E aí você falando sobre essa vida, né, normal, eu entro aqui com uma questão eu entro aqui com a questão do trânsito, né? E vamos falar um pouquinho de trânsito, porque aqui a gente recebe muitos, né? E aí a pergunta aí fica aberta para os dois. Nós temos muitos pacientes, tanto de outras unidades, quanto de outras clínicas, né, ao redor do Brasil, que procura a Fênix para dialisar aqui conosco. Né? Como que é isso, Rádio? Principalmente em épocas festivas, né? Ou feriado, fica corrido, dá para atender todos, a gente pode chamar todos, como que funciona isso? Pode chamar todos, atendemos a todos, todos podem nos procurar, né? Sim. Como você falou, vêm pessoas não só das nossas outras unidades, como de outras unidades e até de outros estados. E recente nós tivemos pacientes que vêm para Santos para fazer cruzeiro e eles dialisam aqui um mini cruzeiro, né? Mas não deixa de ser um cruzeiro que está aqui do nosso lado, Aham. né? Então eles vêm, dialisam, né? Sai daqui, embarca no navio, faz 3 dias de navio, retorna, desce e vem aqui e faz outra diálise. Então, assim, então isso mostra que o paciente ele tem essa possibilidade também, né, de fazer um cruzeiro com o suporte de uma diálise do lado de onde ele vai embarcar no navio. Então isso é bacana. Então, assim, temos Temos suporte, suporte. atendemos todos que quiserem vir, né? Sim, e Podem. vivenciar tudo que temos aqui, Procurem, né? procurem assistente social da sua clínica, fale com elas que nós temos vagas para Sim, todo, e nos tá? contate, E né? nos contate. Legal. E eu vou trazer agora uma pergunta polêmica e é direcionada ao Arthur, tá? A gente sabe que durante muito tempo, muitos, eu vou colocar ali como homens, mas também tem algumas mulheres, tá? Que tem um preconceito em passar com um psicólogo ou uma psicóloga, né? Fazer uma terapia. E talvez por aquele receio de ter que se abrir, ou ter que contar um pouquinho da sua vida, e acaba por não procurar esse profissional. E aí você sente isso, eu não sei como que é aqui na Fênix, mas você sente tem essa resistência ou não? Você dá abertura para que eles possam conversar, enfim, e aí fica mais fácil nessa abordagem. É que assim, quando a gente para pra pensar, é muito difícil. No processo que eu digo da terapia em si, você começar a falar da sua vida para uma pessoa que você não conhece. Então tem essa barreira inicial. O preconceito, ele infelizmente ainda existe. Aquela questão do pensamento de, só procura psicologia quem é louco, Sim, ok. ou então não, vou na minha igreja, não excluindo a questão da religiosidade, mas não, vou na minha igreja e tá tudo certo. Uhum. Então, além da dificuldade que é você se abrir para um estranho, embora ele seja um profissional, ainda tem um pouco desse preconceito. Na Fênix, eu vejo que não há tantos barreiras, assim, por causa os pacientes já entendem como é que é a avaliação, sabem que vão ser acompanhados de múltiplas formas. E às vezes a gente tem algumas resistências com relação a questões de gênero. Porque, pensando assim, por exemplo, tem alguns pacientes homens que, por conta da questão da diálise, acabam tendo problemas, por exemplo, na esfera sexual.
Então, muito dificilmente eles vão querer abordar isso com uma médica ou uma técnica. Então, muitas vezes eles procuram um profissional homem e vice-versa. Então, eu vejo com uma certa naturalidade alguns entraves, algumas barreiras, mas o nosso papel é justamente estar à disposição, mesmo que o paciente não queira falar sobre um problema especialmente em si. Eu Sim. costumo brincar com os pacientes às vezes que eu falo, gente, vou estar sempre à sua disposição. Você não precisa só falar de problema, tá? Se você quiser falar de alguma coisa, de um futebol, de alguma coisa, eu vou estar à disposição para ouvir, porque para mim é significativo, é a história de vida da pessoa. Então, às vezes, mas o psicólogo tá falando com o paciente sobre o time que perdeu, mas às vezes a história por trás daquele time com o paciente é muito significativo. Sim. Então a gente tem algumas resistências, mas que eu vejo também como parte natural do processo, porque é doloroso às vezes você querer falar de algumas feridas, de algumas coisas, ainda mais para alguém que será que vai me escutar bem? Será que vai conseguir de fato entender o que eu tô dizendo? Mas a gente sempre deixa a mostra à disposição do nosso serviço, à disposição com os familiares, porque muitas vezes os familiares também têm suas demandas que precisam de alguém para que possa ouvir, possa ajudá-los a entender tudo que tá passando. Então a gente sempre deixa à disposição para isso. E como só para dar uma finalizada assim que tem, mas é um processo natural da diálise que com o tempo a gente espera conseguir trabalhar das múltiplas formas com o paciente, desde problemas em casa, desde problemas com Sobre o amigos, tratamento, sobre o né? tratamento, porque isso impacta, querendo ou não, impacta no tratamento. Então a gente quer que aquele paciente não tenha. Não é 100% de problemas, mas a gente quer que aquele paciente tenha o melhor tratamento possível. E o que. E as partes que. Como é que eu posso dizer? Os entraves, Sim, a gente ir trabalhando sempre a respeito disso. sim. E tudo é gradativo, né? É um processo ali, é aos pouquinhos, né? Uhum. Então, Eu, tendo cos- um cuidado de todos, né? Seja da parte da enfermagem, seja o acolhimento por parte do médico, seja a equipe multidisciplinar, eu acho que faz toda a Até diferença. complementando um pouco o que ele fala, hoje o psicólogo aqui na Fênix, ele acaba estendendo esse atendimento até para o familiar, porque muitas vezes o familiar chega precisando mais do psicólogo do que propriamente o Sim, paciente. E é verdade. interessante, eu vejo eles fazendo esse atendimento ao familiar, ou seja, que entra, digamos assim, cuidar do cuidador. Sim, é super Porque importante, né? o cuidador muitas vezes chega muito mais doente, já está cansado, né? Já aconteceu de quando eu apresentar a clínica e falar da equipe multi, e falar nós temos psicólogo, e aí o acompanhante ali, o cuidador fala, graças a Deus tem alguém que vai dividir comigo, que eu já Sim, não aguento mais, já muito. Então, sim, que eu possa isso compartilhar minhas dores, então, né? exatamente. Então, Sim, não é só exatamente o foco ali no paciente, mas também e no o familiar. cuidador, do familiar, que muitas vezes chega muito mais doente do que, né? Entendeu? Sim, Porque, doutor. porque isso a gente fala que é um todo, né? A gente tem uma visão holística do paciente. Então, muitas vezes os problemas de casa acabam interferindo no tratamento e vice-versa. Se aquele paciente ele tem um apoio familiar, se as relações estão minimamente conturbadas ou não. E muitas vezes o tratamento em si ele vai provocando um desgaste na família. Porque a gente sabe, a gente tem as restrições, tem todo o acompanhamento, é, o, os dias em si de fazer a diálise. Então tudo isso vai somando. E é importante, não só para o paciente, mas para a família ter um apoio. Entender que eles também não estão sozinhos nesse processo e que tem uma equipe por trás que pode ajudá-los, acolhê-los, escutá-los. E é o cuidado, né, que a Fênix Uhum, tem com todos, né, é exato. fundamental. O Arthur estava falando desse cuidado que a gente tem com os pacientes, e aí eu vou falar uma coisa aqui. A Fênix, ela é conhecida
como a clínica com diferenciais. Claro, né? Tem o atendimento premium. E aí eu queria saber, Rad, quais são os diferenciais da Fênix? Eu falo Fênix em geral, mas vamos falar, já que estamos aqui em Praia Mar, quais são os nossos diferenciais para oferecer para esses pacientes? Bem, desde o conforto da poltrona que oferece ao paciente, onde é uma poltrona leito, né? O comando elétrico, ele mesmo comanda a poltrona para ver que posição que ele quer ficar, se ele quer ficar sentado, se ele quer ficar deitado, né? Sim. Então já começamos por aí. E junto a essa poltrona, uma plataforma de trabalho, né? Onde temos ali, ele quer acoplar o notebook dele para ficar trabalhando em home office, ou mesmo fazendo alguns projetos, alguns trabalhos ele tem, ou até mesmo um suporte ali onde ele tem um tablet, onde é disponibilizado um tablet para ele assistir um filme, uma série, um jornal, ou seja, a programação que ele queira assistir nesse momento, ou seja, a escolha é do paciente, né? Junto a isso, nós temos o que todos os pacientes, o lanchinho, né? Que não é um lanchinho, é um lanche, né? Esse lanche, ele é desenvolvido aí, né, por uma equipe realmente para o paciente que faz o tratamento dialítico, né? O acompanhamento de uma nutricionista, é feito por um chefe de cozinha renomado, né? Então, tudo isso agrega ao serviço premium, né? Além do lanche, a poltrona, né? Nós temos o serviço de fisioterapia também, que tanto pode ser feito à beira-leito, né? Produção vai colocar a imagem aí para vocês verem aqui no cantinho, produção. né? Vamos Entendeu? colaborar. Mostrar aí a nossa sala de fisioterapia, Sim. tá? Ou à beira-leito. Isso será determinado pelo fisioterapeuta mediante a avaliação do paciente, tá? Certo. E uma equipe multi, todo mundo engajado em entregar o que tem melhor de si, né, nesse momento, ou seja, o profissionalismo, uma qualidade no serviço, gostar do que faz, isso traz a qualidade para o serviço premium. Show, show. Bom. E para finalizar, Rad, eu queria falar um pouquinho aqui para vocês o quanto eu estou feliz em participar. Então, obrigada enfim, por estar aqui conosco. Nós vamos encerrar esse bate-papo. Então, obrigada por compartilhar de suas histórias e de suas vivências aqui na Fênix. E é isso aí. Eu que agradeço o convite a todos, né? Mais uma vez, produção, e encerrar mostrando assim imagens belíssimas do nosso ambiente de trabalho, o ambiente Porto. que os pacientes ficam, né, fazendo sua diálise. Então, isso traz uma qualidade de vida e isso é Fênix. Isso aí, obrigado, até mais. Eu que agradeço. Agradeço também pelo convite, por poder falar um pouco sobre o meu papel enquanto psicólogo, falar um pouco sobre os anseios dos pacientes e o que eles podem esperar dentro da clínica. O quanto que eles vão ser bem assistidos, o quanto que a gente está disposto a lidar com as suas demandas, o que aparecer. Então, só tenho a agradecer pela oportunidade de explicar um pouco como é o nosso trabalho. Bacana, Arthur. Obrigada. Obrigada a todos. E não esqueça de curtir aí o nosso podcast, o nosso Nefrocast, que estará aí nas plataformas. Até mais. Muito obrigado.